Olá pessoal, meu nome é Cristiane, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês mais uma aulinha de reforço da nossa sequência de aulas de reforço. Se essas aulinhas estão te ajudando, estão te auxiliando, deixa aqui o seu comentário, o seu joinha, para incentivar a fazer mais conteúdo para vocês. Deixe também as experiências, se está dando certo, se vocês estão tendo um retorno positivo, que é muito importante para mim saber também, tá bom? E outra coisa que eu vou falar para vocês, gente, vou deixar aqui embaixo meu Instagram, então vão lá pra gente ficar mais juntinho, ali a gente pode ficar mais pertinho, vocês podem fazer algumas perguntas e eu posso estar colocando algum conteúdo diferente para vocês lá, tá bom? Então vamos pro vídeo, pessoal? Bom, vamos iniciar então agora a aula de número 25. Então, a gente sempre vai iniciar com o nome completo da criança, né? Já a criança, nesse momento, ela já deve estar sabendo fazer o nome completo. Ainda não recomendo você estar dando o nome completo em letra cursiva ainda. Geralmente eu dava para as crianças quando eu tinha acabado de apresentar todas as famílias silábicas, eles sabiam o traçado correto de todas as letras, porque muitas vezes você ensina e a criança faz com o traçado errado e você não consegue corrigir mais, tá? Então não tenham pressa quanto a isso, ela tem que saber o nome completo, pode dar em letra de forma por enquanto, tá bom? Sempre fazendo os enfeitinhos, que eu já deixei aqui do lado para vocês verem, né? Aqui, ó, tá do A, aqui é o C, os enfeitinhos da letra cursiva. Procure escolher aqueles que a criança tem mais dificuldade de fazer e para ela estar treinando de uma maneira fácil, gostosa, prazerosa e ela nem tá sabendo que ela tá fazendo um treino, tá bom? Então aqui a gente vai para as famílias silábicas, como eu já falei nas outras aulas, agora a gente já apresenta a família silábica completa para ela, inclusive colocando também a consoante sozinha já, tá? Então, aqui no caso é o B, né? Aqui no caso é o C, né? Já apresentando também isso para a criança. Então, para a gente estar fazendo a leitura das famílias silábicas, que eu já falei para vocês que a gente tem que fazer sempre a leitura. Então, você vai fazer 3 vezes a leitura com a criança, fazendo a marcação embaixo. Então, olha lá, desse jeito, né? Ba, bebê, bebê. E assim você vai fazendo em todas. E a criança, sempre na terceira vez, na segunda e na terceira vez, ela fala sozinha, tá? Quando for aqui embaixo, já, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, a criança, ela vai fazer a marcação sozinha, vai ler sozinha e já vai fazer sozinha, tá? Então, aqui, ó, a gente faz assim, opa, peraí, gente. Aqui, a gente faz assim, né? A criança lê e embaixo ela já faz o ba, tá? B, embaixo ela já faz o B. E assim vai até o fim. E quando chegar aqui, B. E aí ela faz o B, tá? Ah, Cristiane, mas por que a gente vai dar consoante agora? Porque, gente, às vezes a criança aparece somente a letra B sozinha aqui, ó. Aparece a letra B sozinha e a criança fala ba. Tá? É o ba da barriguinha, não é o ba da barriguinha, é a letra B, ela tem que saber o nome correto, tá bom? Lá nas outras famílias silábicas, você vai fazer do mesmo jeito também, tá? Sempre lendo 3 vezes, tanto a maiúscula como a minúscula, e depois a criança lê sozinha, tá? Então, aqui a gente já tem do B, do C, e eu tô colocando também sempre um desenhinho do lado. Se vocês estiverem em lugar, aí no local onde vocês estão fazendo reforço para colocar os cartazes, coloquem também para a criança estar visualizando. Então, aqui do B, do C, aí a gente já vai para a familhinha do D, que vai fazer do mesmo jeito, tá? Tá aqui. Depois do F e sempre fazendo os enfeitinhos, sempre lendo. Gente, é um exercício de paciência alfabetizar a criança. Não adianta querer fazer coisa correndo, tem que ter bastante paciência, porque é só assim que a criança aprende a ler e escrever. Essas crianças que têm muita dificuldade, que não conseguem aprender dentro de uma sala de aula normal, tá bom? Então, aí a gente vai para cá.
Depois a gente vai para o ditado ou coleta. Então tá aqui, ó. Então são essas palavras que eu coloquei aqui, ó. Bafo, bufa, foca, bife, fofa, fiapo, fico e feio. São essas palavras que eu coloquei aqui. Como que você vai fazer o ditado para criança? Sempre dita 3 vezes. Então, ó, bafo, tá? Dita mais uma vez. Bafo, bafo. Sempre explicando também o significado das palavras. Não me dite coisa que vocês não sabem o significado. Então, não sabe ainda? Vá procurar no dicionário, se informe para poder explicar para a criança. Depois que você ditou a palavrinha, você vai falar para ela, olha, isso daí é tal coisa. Bafo, quando a pessoa tem ela fala e sai um cheirinho meio ruim da boca dela, porque ela comeu alguma coisa que não é muito gostosa, que não tem um cheiro, uma comida muito forte, caso da cebola. Quando a pessoa come a cebola, ela fica com bafo de cebola. Explica para a criança, é necessário sempre isso, tá? Outra coisa, fez o ditado, você vai pedir para a criança ler o que ela escreveu. Então, a criança vai e faz a marcação embaixo, lendo, ó, bafo, embaixo, tá? Pede para ela ler fazendo a marcação. A criança escreveu outra coisa totalmente diferente e leu o que você ditou. Você fala para ela, eu quero que você leia para mim o que você escreveu, não o que você acha que você escreveu. E aí ela vai ler corretamente para você, tá bom? Então, isso daí. Errou as palavrinhas, a criança teve dificuldade, errou umas 2 palavrinhas, não vá para frente. Pare por aí, volte, dê mais exercícios com essa envolvendo essa família silábica, até a criança fique sabendo. Não façam as coisas correndo, que não compensa, tá bom? Depois a gente sempre vai fazendo os enfeitinhos, que é que nem no caso eu já coloquei aqui, ó. Já tem aqui, tem enfeitinho do E, aqui é o enfeitinho do F, aqui é do G, aqui é do H. Sempre fazendo os enfeitinhos também, não esqueçam disso. Depois a gente vai dar uns exercícios, tá? Então, aqui eu preparei, ó, dê o nome e pinte. Então, aqui tem uma faca, uma fada e o café. Você pode retirar da internet também e colocar uns desenhos mais bonitinhos aqui. Como eu já falei para vocês, como eu dava o reforço dentro do meu período de aula, lá pegava as crianças nas aulinhas de artes, de educação física, eu fazia no caderno mesmo para elas na hora, tá? Porque era tanta coisa pra gente fazer que era complicado estar preparando isso individualmente. E geralmente não tinha uma criança só que tinha dificuldade, eram várias, né? Às vezes eram 3, às vezes eram 4, então eu tinha que alternar os horários e preparar tudo para elas individualmente, tá? Então tá bastante trabalho. Agora, se você dá aula só de reforço, é diferente, né, gente? Aí dá para vocês fazerem uma coisa assim mais elaborada, tá bom? Depois então você vai pedir para a criança falar o que é, por exemplo, faca, e ela vai escrever embaixo, faca, tá? Então, esses aqui são alguns desenhos. Você pode procurar outros também envolvendo a família silábica que a gente está trabalhando. Só não dê coisa que a criança ainda não aprendeu, porque às vezes ela não consegue fazer e ela fica insegura. Então, não façam isso, é melhor, tá? Depois aqui embaixo, ó, complete as frases. Então, você vai ler junto com a criança, tá? Você lê aqui, ó. Fábio afiou a... Aí você fala para ela, Fábio afiou o quê? O que o Fábio pode afiar? Olha, eu vou dar uma dica, é uma coisa de cortar. Então, aí a criança vai falar faca. Então, aí você fala para ela, então escreve para mim faca. Ela vai escrever faca, em letra cursiva, tá bom? Aí, a outra frase. Aí, você vai ler junto com a criança também. Sempre assim, vai lendo com ela, ó. Põe o dedinho e deixa ela ler. E você vai auxiliando, ó. A é boa. Aí você lê de novo. A é boa. A é boa. O que pode ser boa? A o quê? Aí a criança vai falar. A menina, a Ana, sei lá, ela vai falar o que ela quiser. Então, se a palavra que ela falar, ela não aprendeu ainda,
você pode estar auxiliando ela a escrever, ou senão você fala para ela, vamos procurar pensar numa coisa que você já aprendeu a escrever, vamos ver, fala um outro nome aí para a professora, e aí você vai dando de jeitinho para ajudar ela a escrever, tá bom? Depois aqui embaixo a outra frase também, ó. Bia coou. A Bia coou. Ela coou o quê? O que que a Bia coou? Ah, uma coisa que é muito gostosa, tem um cheirinho bom, a gente come de manhã, toma de manhã. Vai dando dica pra criança. Ela vai falar café e vai escrever, tá bom? Então aí aqui a gente já tá completando frases. Depois a gente vai para atividades envolvendo as famílias silábicas, né? Do B, C, D e F, que são as que a gente aprendeu. Como eu já falei para vocês, tem milhares de atividades na internet para vocês estarem pegando, diferente de completar, de ligar, de pintar, tem muitas. Vai pegando aí aquelas que vocês gostam, que vocês acham interessante e vão dando para a criança nessas aulinhas de reforço. Eu poderia até deixar para vocês aqui algumas atividades, mas eu acho que eu comentei lá nos meus stories do Instagram que o meu computador ele deu problema e ele tá no conserto, então todas as coisas que eu tinha no computador estão lá. Então eu não tenho atividade aqui, não tenho como tá passando essas atividades para vocês, as que eu dava realmente, né? Quando meu computador voltar, eu vou ver se eu consigo colocar lá no Instagram as atividades para vocês, envolvendo as famílias silábicas. Aí vocês deixem nos comentários se vocês querem, deixem no direct lá também o que interessa para vocês, né? O que seria interessante eu estar colocando. Então eu só não tô prometendo agora por causa disso, né? Desse inconveniente que aconteceu. Mas tem milhares de atividades, então fica fácil. Se você souber aplicá-las, né? Você vai ter êxito no que você está fazendo, tá? E eu tô dando a direção para você fazer isso, né? Porque atividade tem lá, às vezes a gente não sabe aplicar, tá bom? Agora a gente vai passar para arme e efetue as adições. Então essa parte aqui eu vou gravar para vocês o vídeo, tá bom? Explicando o arme e efetue das adições. Bom, eu acho que tá dando para vocês visualizarem, né? Então, a gente vai armar e efetuar as adições. Aqui nas aulinhas de reforço, eu sempre sugiro que vocês armem e efetuem junto com as crianças. Armem as contas. Em casa, para a lição de casa, você pode até dar as continhas armadas. Mas dentro das aulinhas de reforço, armem junto com elas para elas aprenderem, porque muitas crianças, eu já vi muito disso. Criança que faz as adições, mas ela faz armado. E na hora que ela tem que armar a conta que tá deitada e colocar de pé, ela não consegue, tá bom? Então eu sugiro que vocês façam isso. Outra coisa, sempre expliquem para a criança que a continha, ela se chama adição, tá? Ela não é continha demais, mas é o nome do sinal. Então deixem bem claro para a criança. E que adição a gente junta quantidades, tá bom? Então vamos lá. A gente faz assim, ó. Então aqui tá 2 mais 2 mais 1 é igual. Então você vai falar para ela. Então nós vamos armar a continha de adição. Então vamos lá. 2, não é 2 unidades? 2 unidades está na casinha da unidade, é 2 cubinhos. Então vamos pôr o da unidade aqui em cima e vamos colocar o 2 lá na casinha da unidade, tá? Mais, vamos colocar o sinal de mais aqui. Mais 2, não é 2 cubinhos? Então, 2 cubinhos fica na casinha da unidade. Lembra que a professora falou que vai até 9 unidades? Só depois que passa de 9 que vai para a dezena? Então, vamos pôr o da unidade aqui e vai colocando em cima para as crianças, tá? Tem que colocar com eles aqui, se é unidade, se é dezena. E vamos colocar aqui embaixo da unidade. Mais, ó lá, a gente já pôs um mais. Aqui nas adições a gente não põe mais do que um mais, tá? É um só. Mais 1, não é um cubinho? Então é uma unidade. Então vamos pôr um daqui, da unidade, e vamos pôr aqui. Igual. Então aqui, ó, esse tracinho é como se fosse o igual, tá bom? Então agora a gente vai juntar as quantidades. Então vamos lá. 2 palitinhos. 2 palitinhos. 1 palitinho. Então agora nós vamos juntar. 2 mais 2 mais 1.
junta tudo e agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, deu 5 unidades. Então, vamos pôr o 5 aqui e o 5 aqui, tá? A mesma coisa você vai fazer com os outros com ela, tá? Aqui eu deixei, tá? 4 mais 1 mais 1, 3 mais 2 mais 2, 5 mais 1 mais 1. Tá? Não precisa dar muito também, viu, gente? Porque vocês têm que fazer devagar com ela para a criança aprender, tá bom? Agora eu vou dar continuidade aqui. Então, vamos lá. Agora aqui a gente vai trabalhar com material dourado, né? Então, a gente parou na outra aula no numeral 49. Então, aqui a gente vai fazer a formação do numeral 50. Então, olha lá, sempre desenha, já desenha as barrinhas com a criança, que agora ela já deve estar sabendo. E aí, você vai fazer assim, ó. Ó, vamos contar com a professora, ó. Cada barrinha vale 10, não é? Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50. Então, 50 é formado por quantas dezenas? Ó, quantas barrinhas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas. Tem algum cubinho? Não. Então, aqui é 0. Então, aqui a gente formou o quê? O número 50. Então, olha lá. 10, 20, 30, 40, 50, 50, tá? Formou o número 50. Então, olha lá, 50, ó. 50. Então, agora vamos completar aqui nas casinhas, ó. O 50 é formado por 5 dezenas e 0 unidades. Então, ele é formado, olha, 50 é igual a 5 dezenas e 0 unidades, né? Isso aí. Agora aqui você vai fazer com a criança, faz um enfeitinho, depois você vai pedir para ela fazer os numerais de 0 a 50, tá bom? Lembre que eu falei para vocês deixarem uma fichinha com todos os numerais com ela, para ela consultar se for necessário, tá? E vai pedindo para ela circular também as dezenas inteiras. Então, olha lá, ela vai fazer assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 não é uma dezena? Então, vamos circular o 10. 10. Continua agora. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, duas dezenas, circulo 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 3 dezenas, circulo 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Círculo 40. 40 é o quê? 4 dezenas. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 5 dezenas. Vocês estão vendo que eu tô fazendo os numerais e tô falando. Então, a criança é a mesma coisa. Ela tem que fazer o numeral e ir falando, tá? Porque muitas vezes a criança consegue fazer o número, mas não sabe que número que é. Ou senão ela decora, tá? Então, ela tem que estar falando. Aí, a gente já vai para essa parte aqui, tá? Que seriam a escrita por extenso. Então, aqui eu coloquei as dezenas inteiras, ó, 10, 10. Você vai ler junto com a criança, marcando, ó, 10, 10. Aí ela vai ler aqui, ó, 10 e ela vai escrever 10, tá? Ó, 20, 20. A criança lê 20 e escreve 20. Mesma coisa. 30, 30. Aí ela lê aqui 30 e escreve 30. Olhando aqui do lado, tá? E assim, gente, a criança ela vai até conseguir já saber o que é o tri, tá? A dificuldade do tri, o quá. Ela vai ter facilidade antes da gente estar apresentando isso. Por quê? Por causa dos numerais mesmo, tá? Então, ó, 40, 40. Aí ela vai 40 e vai copiar
40. Então, olha lá. 50, 50, 50, 50, tá? Aí vem também o enfeitinho aqui. Bom, agora aqui a gente vai trabalhar o complete a sequência de 3 em 3. Na outra aula, numa das outras aulas para vocês, eu gravei assim, eu tirei uma foto e fui explicando. Então, achei melhor tá fazendo com vocês o vídeo isso daqui para vocês fazerem bastante isso aqui com as crianças, que é uma coisa que eles têm muita dificuldade fazer sequência de números, tá? Então aqui tá assim, complete a sequência de 3 em 3. Então se é de 3 em 3, você vai falar para a criança que nós vamos contar de 3 em 3 os números. Então nós vamos fazer assim, ó, que a gente tem o 10, tá? Então é 10 mais 3. Aí você coloca aqui, ó, mais 3 aqui em cima, ó. 10 mais 3. Olha, se você tem 10, ó, 10, guarda esse 10 na cabeça, mais 3 dedos, ó, mais 3 dedinhos, ó. Opa, pô, aqui, gente, desculpa. Mais 3, ó. Mais 3, ó. Então, olha lá. 10 na cabeça. 10, 11, 12, 13. Então, aqui é 13, ó. Agora, a gente tem 13. Então, guarda o 13 na cabeça. 13 na cabeça, mais 3, ó, 13, 14, 15, 16. Então, já tá o 16 aqui, tá? Então, ó, 16 mais 3. Então, agora a gente vai guardar na cabeça o 16. Então, guarda o 16 na cabeça e continua contando a partir do 16, ó. 16 na cabeça, 16. Mais 3 dedos, ó, 16, 17, 18, 19. Põe o 19 aqui. Então, agora é lá. 19 mais 3. Então, vamos lá. 19 guardado na cabeça, mais 3 dedos, ó. 19, 20, 21, 22. Tá o 22 aqui. Então, 22 mais 3. 22 na cabeça, mais 3, 22. 23, ó, 3 dedos, ó. 22 guardado lá na cabeça, 22. 23, 24, 25. Põe o 25 aqui. Então, olha lá. Agora você tem 25 na cabeça, mais 3. Então, vamos lá. 25 na cabeça, mais 3 dedinhos. 25, 26, 27, 28. Faz a criança fazer esse processo de pôr os 3 dedos aqui e contar, ó. Faz ela fazer isso. Muitas vezes a criança não vai querer por preguiça, mas você faça, obrigue ela a fazer isso, que é uma das maneiras dela conseguir fazer isso daqui a sequência. Tem muita criança que não consegue porque não faz isso, tá? Então, olha lá, 25, 26, 27, 28. Tá o 28 aqui. Mais 3. 28 na cabeça. Guarde 28 na cabeça. Mais 3, 28. 29, 30, 31. Então, é assim que a gente faz. E aí, você vai fazer esse processo com eles de 3 em 3, de 4 em 4, de 2 em 2. E assim você vai treinando com ele, vai fazendo mais. Conforme você for sentindo necessidade, você pode dar mais. Que nem nessa aula de reforço, né? Eu coloquei completa a sequência de 3 em 3. Você pode dar esse exercício e pode dar um outro mais pra frente, se sobrar tempo. Você fazer uma sequência de 2 em 2, de 4 em 4. Sempre lembrando de colocar números que você deu, tá? Então, se a gente foi até o 50, vai até o 50, não ultrapasse, tá bom? Depois a gente vai fazer exercício aqui. Coloque maior ou menor. Lembra que eu ensinei para vocês, mostrei para vocês num dos vídeos anteriores aquele cartaz das boquinhas do jacaré, né? Lembra falar para criança, ó, boquinha aberta sempre vai ficar pro número maior, a boquinha fechada número menor. Então aqui, ó, aí ela vai saber, ó, 49 é maior ou menor que o 50? Ai, professora, eu não sei. Então, pede para ela voltar lá nos números, né? E vai olhar lá. Vamos acho 49 lá. Ai, professora, o 49 tá aqui, ó. Então, olha lá. Então, 49 é maior ou menor que o 50? Lembra que os números vão aumentando? Então, olha lá, 49 é menor. Então, nós vamos colocar o sinal de menor para cá, tá? Então, é assim que você faz, sempre com os números aqui, a folha dos números para auxiliar a criança se precisar. Então, aqui eu coloquei 49, 50, 37, 41, 27, 31, 47, 24. Você pode colocar outros números também, sem problema nenhum, mas sempre até o numeral 50, tá? Aí, a gente vai para a lição de casa. Deixa eu mostrar para vocês a lição de casa aqui, eu acho que tá dando para ver, né? Então, a lição de casa é: faça os numerais de 0 a 50, pedindo para as crianças circularem as dezenas inteiras.
O exercício envolvendo as famílias silábicas do B, C, D e F, que você vai retirar da internet. Sugiro que você procure no Pinterest, se você não tem, procure lá, que lá tem muitos exercícios bem bacanas. Depois aqui eu coloquei mais uma atividade de sequência. Complete a sequência de 3 em 3, que foi a atividade que a gente fez na classe, agora no reforço nessa aula. Você vai pedir para a criança tá fazendo. Fala para ela, ó, não se esqueça de colocar, que não é 27, é 27 mais 3. Não esquece de colocar o mais 3 aqui, guarda na cabeça e contando o dedo, tá? Então, essa atividade aqui. Então, essa é a aulinha de hoje. Bom, a aulinha de hoje foi essa, eu espero que tenha te ajudado, que te auxilie nessa jornada de alfabetização com as crianças. Gostou? Deixe seu joinha, seu comentário, a sua sugestão, que eu sempre respondo com muito carinho. Beijos e até o próximo vídeo, pessoal!